Você, Vicky, tem vamos dizer, uma treta, um papo com o Mastral. Daniel Mastral. Que já rolou pra caralho. Peraí. Não sou só eu, não. Ele é uma piada pra todos. Presta atenção, a partir de 1º de fevereiro os shots vão poder contar com a monetização. Vão monetizar, vão te pagar dinheiro. Da mesma forma que os vídeos normais de YouTube. Então, agora começa uma nova etapa no YouTube e a gente não pode deixar de aproveitar. Porra, não pode deixar de pegar agora, nesse começo, entende? Então bora aprender como criar conteúdo pro short pra você ganhar dinheiro e seguidor. Isso que acontece. Não, eu tive que ser Marcelo Del Débio, primeiro, depois Marcelo eu falo. Del Débio eu tenho esteve no podcast 1 milhão e 200. esteve com ele? Inteligência Limitada com o Daniel Mastral. Então ele que tem mais propriedade pra falar. Então, você está chegando muito... Você está muito próximo. Mas as tretas foram diferentes, cara. Porque você foi... Porque a dele, eu não sei como é. Eu vou contar a minha depois, porque a tua provavelmente é anterior e mais grave e tal. A minha falaram assim, o Mastral vai falar uns bagulho lá e você vai junto. Eu falei, beleza, só que o Vilela é evangélico. O Mastral é evangélico. O público do Vilela é evangélico. Tinha 9 evangélicos lá e o cara que fazia a edição do vídeo era evangélico. Então de nada adianta, quando eu tô sentado do lado do Mastral, o Mastral virar e falar assim, por que um demônio egípcio? Nossa, deu vontade de você fazer Não adianta eu parar e virar assim, olha, maluco, era um deus, daí ficar meia hora explicando o que era. Daí ele vai virar e falar assim, você é satanista, você mentiu. E aí os evangélicos em casa iam... E gozava. Então não adianta brigar e falar assim, você é manipulador, é um filho da puta, é burro. Não adianta. Então eu tive que ser totalmente sabonete, assim. Tinha umas horas que ele falava umas besteiras de adenocrome. E eu tinha que fazer assim, eu torcia a alma, assim, falava assim, e tentava mudar de assunto e tal. E eu gastei, tipo, sei lá, 2, 3 horas super... Tentando convencer, não o Mastral, porque você não vai convencer ele. Você sabe de lá, meu sugadão? Eu tava tentando convencer o público de que o coitado de um bandista não era macumbeiro, não era satanista e não cultuava o diabo e não matava criança. No básico ali só, no básicozinho. Exatamente, não tinha o que fazer ali. Não adianta você tretar. Não importa o que ele tá falando. É igual, cara, imagina você vai num debate com o Edir Macedo na Globo, não adianta você virar e falar assim, você é pilantra, você pega dinheiro das pessoas, não adianta. Seu dedo é torcido porque você rouba, não adianta, você tem que ser político, cara, você que vai convencer os eleitores, não o cara que tava ali. E foi mega tenso. E foi um dos vídeos, se eu não me engano, acho que bateu 1.200.000 views, assim. Foi insano na época. Mas duvido mas que... Não adianta, não posso xingar ele, porque ele ia falar, tá vendo? O satanista... E eu duvido que se tornou algo positivo pra você, o cara de porrada. Eu duvido que se tornou... E duvido, pode ter viralizado 10 milhões. Duvido que alguma dessa corja de analfabetos que segue o Mastral teria dado algum efeito positivo pra você. A gente teve, porque uma galera gostou do que eu falei e foi lá pro Mayhem. Ah, tá. Então a gente teve o pessoal acabou de falar isso aqui, ó. A missão do Marcelo deu certo pra mim, ao menos. Pro Mayhem depois do podcast. Exatamente, porque não adianta, cara. É um puta de um podcast. Eu falei, adianta eu levantar e cobrir o cara de porrada e falar, vocês vão falar merda. Não, ele ia virar e falar, tá vendo? O satanista me bateu. Que pisar em ovos, velho. Então é muito difícil, cara. Eu lembro, cara, minha esposa tava desesperada em casa, porque ficava pelo cara, amor de Deus, não cobre ele de porrada, não cobre ele de porrada. Você contou quase cara, ele ali. Eu fiquei com dó dele, porque ele é gente boa, assim, no sentido de ele é muito simpático. E, cara, o filho dele se suicidou. E depois a mulher dele se suicidou também. Foi tipo, isso deve... morrido, isso daí? Foi, acho que o filho primeiro, depois a mulher. Isso acaba com a no off a gente vai conversar umas cara, meu. Quando você foi com então ele realmente acredita nele. Eu tinha naquela dúvida e falava assim, porque eu já fui em debate com um monte de picareta, assim. Cara, eu já fui em debate com o Padre Quevedo, cara, na televisão. Cara, pra discutir, tá gravado. Se vocês digitarem Super Pop, Padre Quevedo e Del Débio, tem a treta lá. E você tem que ser muito cool, assim, cara. Não, por isso que eu dou Deb. Eu nunca vou ser assim. Eu ia lembrar do Eu ia pegar essa... Você viu que eu fiz dentro, cara, você quer matar o cara de porrada. Você viu que eu fiz com o pai de santo da Umbanda lá, né, no coisa? Eu já tava quase pegando a vez assim, avançando, mano. Porque o cara... no Super Saiyan? É, entende? Eu não tenho essa paciência que o Del Débio tem, entende? Acho que me faltou mais pranayama, não sei. Porque assim, não, deve ser o quadro astrológico, não é possível. Ele deve ter alguma coisa em câncer. Ele deve ter, qual que é o seu mapa? Não, é Virgem, 5 planetas em Virgem. Ah, pronto, é Terra. Ele é muito... Eu tenho muito mapa, tenho muita coisa de fogo no mapa. Então a vontade que eu tenho é pegar esse copo de água assim, jogar na cara do cara. Eu falo assim, cala essa boca, morre. E depois em off a gente vai falar umas coisas do Mastral aí que eu não posso falar ao vivo. Mas assim, é um cara que
ele demonizou demais. O satanismo ele já é demonizado. Porque as pessoas não vão estudar a etimologia da palavra Shaitan, por exemplo. Elas vão no aspecto superficial ali. E que, de fato, tem algumas egrégoras satanistas que corromperam os ensinamentos profundos, né? O satanismo eu enxergo, na verdade, só pra truncar aí com esse negócio do mastral, né? O satanismo ele é uma força filosófica que o César Lavey explorou bastante e dinamizou isso num movimento de contracultura norte-americana dos anos 70. Então, era uma sociedade hiper repressiva, conservadora, e aí ele pega esse arquétipo do Satã, explora isso e traz esse discurso. Mas o satanismo esotérico, místico, ele tem uma outra linhagem, que aí vai passar pela etimologia da palavra Shaitan, que eu já falei até em alguns podcasts. Mesma coisa que o luciferianismo, que não vai se apoiar em Lúcifer bíblico. Você pode trazer para o luciferianismo o seu Lúcifer cabalístico, da At, você pode trazer o seu Lúcifer greco-romano, que era filho de Astreus com Aurora, o deus Vênus, né? Você pode trazer o Lúcifer da Blavatsky, por exemplo, o mental de Vênus, o Agnisvata, enfim. Você pode trazer o Lúcifer Prometeus da Grécia. Você mas pode não trazer bíblico. Qualquer arquétipo, menos o Lúcifer diabo, porque isso a gente não cultua. Então, o Mastral, nessa narrativa de trazer o diabo para ele se promover, ele acaba demonizando correntes filosóficas que libertariam a humanidade. Então, um karma em cima desse cara, de falar tantas nojeiras, é muito grande. Então, assim, não é à toa que a vida dele é uma merda, porque ele fala muita merda. Então, é um ciclo repetitivo de questões kármicas ali. Mas eu vou te falar, foi um dia nervoso, mano. Não, deve ser muito ruim pra você. Você se limpou, tomou banho de arruda? Ah, sim, não, tá com baldes e coisa. Tá tudo preparado em casa, você mas... deve ter saído, tipo, bem pesado, porque, meu... Completamente. Você não conseguiu expor tudo que você achava que era merda. Eu tinha que pensar tudo, tem que ser muito rápido, cara. Aí eu peguei respeito pelos políticos, aqueles mais violentão que vão nos debates foda. Você fala assim, cara, você tem que manter a cara limpa... Você tem que ser educado e você tem que ver o cara falando uma abobrinha sem noção. E aí você tem que falar, veja bem, e é isso. E não tentar convencer o cara, porque ele não vai se convencer. É inútil, Isso foi a primeira coisa que você vai falar. Você tem que falar isso pra ele. Eu falei, pra quê? O Mastral ganha muito dinheiro. Ele não vai virar. Você consegue imaginar o Mastral virando e falando, é mesmo, Débora, desculpa. Nossa, aí, cara, desculpa, estou errado. Vou queimar os meus livros. Não. Entendi. Não tem como, né? Ele não vai fazer isso. O teu caso foi algo parecido. O Mastral ele começou a fazer hype, ganhou fama, porque no movimento... Eu tava na faculdade na época, tava na minha primeira faculdade, faculdade de publicidade, eu estudava em EMB e tal. Isso foi meados dos anos 2008, 2009. E aí o Mastral começou a ganhar hype, porque ele começou a vender uns livros. O Livro do Círculo Fogo. do Fogo, o Filhos do Fogo e tal. O que acontece é o seguinte, o Mastral ele entrou em desentendimento até com a própria mãe dele, porque no livro ele disse que a mãe dele teve um caso com um suposto político, que era envolvido com satanismo e tal. A mulher ficou pé da vida, falou, mano, menos. Tenha limites, velho. Sabe? Peraí. Essa briga ficou registrada no Orkut. Muitos exploraram essa briga até. Porque o pessoal que convivia ali com a família dele explorou essa treta aí. E assim, tem outras narrativas que eu não vou falar aqui, mas depois eu falo pra vocês. Então esse cara, ele ficou muito famoso aí nessa época, vendendo livro de pseudo-satanismo, né? E aí eu fiquei sabendo depois em off que o satanismo dele é da Church of Satan, que ele fez uma carteirinha, pagou R$800, acho, não sei, e ficou filiado à Church of Satan lá dos Estados Unidos e falou que isso é satanismo. Então assim, ele inventou uma série de narrativas. Uma das narrativas é que ele incorporou num gato. Tem um monte das histórias malucas. No programa eu falo que o mesmo grupo dos Filhos do Fogo me atacou, mas aí depois a gente matou os caras. E aí comecei a falar numa pira, entende? Não, eu peguei e comecei a falar um monte de coisa absurda assim no meio, que eles faziam, que ele tinha razão e tal, mas que aí depois no final a gente matou todos. E aí não existe mais esse grupo. Pronto. E aí ele ficou assim com cara de cu. Falou assim, tipo, mano, o cara me sacaneou na minha sacanagem, né? Isso fez um RPG com ele, assim. Daí assim, o pessoal de fora falou assim, porra, Dodé, mas você deu validade pro negócio. Eu falei assim, mano, não, eu tava falando com os evangélicos, 1.200.000 evangélicos que agora escutaram a história. Assim. Aí ele começou com esse hype. Eu não tava falando com você que tá hermetista em casa. Existem podcasts de podcast. Quando eu tô rebatendo o Mastral, eu sei que eu tô falando com aquele povinho ali que, né, é difícil de falar. Mas enfim, aí o Mastral começou a criar esses livros e tal, e ele foi apoiado por uma mulher chamada Neuza Etioca. Essa mulher, ela fazia parte do não sei o que de Zion. É uma sionista, basicamente, né? Porque hoje a gente tem muito sionista envolvido com as igrejas evangélicas no Brasil, né? Então essa Neuza Etioca fazia parte de um grupo de
apoiadores do sionismo, eram sionistas, e traziam o nome Zion Institute, não sei o que, de Zion, e ela financiou os livros do Mastral e ele começou a vender nessas feiras na frente das igrejas evangélicas. E lógico que evangélico, até dentro da psicanálise isso é dito, tá? A doutrina deles é tão fraca teologicamente que se não tiver um bode expiatório na figura de um diabo, eles caem, a teologia deles todas caem por terra, porque eles não conseguem falar sobre o princípio do mal sem precisar ter um bode expiatório para isso. Então ele explorou esse lado. Não, eu vou justificar os erros e os karmas do mundo através da figura do diabo e vou falar que eu fui filho do diabo, mas eu me libertei, etc e tal. Então ele virou uma espécie de guru mítico na época, que passou pelos porões do satanismo e hoje é um homem, e isso estigmatizou ainda mais o satanismo, ainda mais o luciferianismo aqui no Brasil. Então a presepada que esse cara fez, ele acumulou muito karma. Recentemente me acusaram de ter feito trabalho de magia pra ele porque ele tentou se matar de novo, tentou suicídio de novo. Foi o que meus seguidores falaram. E aí eu fui entrar na internet, vi que ele realmente estava mal e tal. Meu, eu não tenho um dedo nisso. Não tenho um dedo nisso. Não fiz nada pro cara. Agora, assim, quando você mexe com formiga, quando você senta no vespeiro, você tem que saber onde você tá se metendo, cara. Ele tá falando de várias egrégoras. Ele não tá falando só da minha. Quando ele ataca luciferiano, quando ele ataca satanista, quando ele ataca o cultista, ele tá falando de uma série de egrégoras. E aí eu não vou me responsabilizar pelo que as entidades de cada um fizeram, entende? Então, se ele tá tendo choque kármico, é melhor ele pensar o que ele fala nas redes sociais, sabe? Porque outra coisa também... parece que a esposa dele é uma espécie de coaching quântico, negócio de... A nova esposa dele. Entendeu? Pela Bíblia, pelo Velho Testamento, se ele é evangélico mesmo, ele tá em pecado, porque ele não poderia se misturar. Porque já é dito lá que... algum tipo de terapia não pode. É tudo feitiçaria. É tudo feitiçaria. Então, o que ele quer da vida, entende? Ele quer captar um público aqui, quer captar outro público ali... Entende? Eu prefiro um pastor, que é aquele cara extremamente radical nos seus propósitos. Aquele que prega na sé. Aquele que fica lá batendo na Bíblia, do que um safado que ora joga para um lado, ora joga mais pro grupo místico. Entendi. Depende do ambiente. Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Ele é muito importante para que nosso conteúdo melhore cada vez mais. Continue assistindo.